17 de agosto de 2020. Pontualmente, assim a gente vai se acostumando, né? Pretendo manter minhas lives começando pontualmente às 8 horas. Tem dia que eu puxo a live, tem dia que a live me puxa. Muito bem, hoje vamos dar sequência à história que eu venho traçando dos 13 reinos de Sadai, focando nos 3 reinos básicos. Vou passar os primeiros minutinhos aqui, 2, 3 minutinhos, recebendo o pessoal que já estava aguardando, que está chegando no horário, como a Vanessa, que acabou de chegar, tudo bem? Mas normalmente eu tenho muito assunto e eu pretendo usar a hora toda da live, então muito rapidamente eu vou começar. Bom, lembrando que eu vou manter e tenho mantido a gravação dessas lives, tanto no IGTV quanto no meu canal do YouTube. Então dá para assistir uns pedacinhos, dá para ir conectando, assistindo uma, assistindo outra. Eu tenho feito também alguns posts intermediários para desenvolver esse assunto que eu consegui resumir como autocontrole que gera prosperidade. Eu vou explicar um pouquinho mais disso hoje nessa live. Ó, Douglas, legal, Douglas, bom te ver aqui, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não se vê. Cara, muito obrigado pela presença. Muito bem, então a questão, né? Estou desenvolvendo é um livro que eu estou escrevendo, é uma teoria que nos ajuda a entender relacionamentos e uma teoria de autocontrole focada em 3 reações básicas que a gente tem, né? Que é normalmente lutar, fugir ou negociar, né? E inclusive eu consegui achar um videozinho bem curtinho que eu coloquei no Instagram, um post que são 2 meninos andando no corredor que armaram uma pegadinha com eles, que colocam uma boneca no escuro no meio do corredor. Eu acho legal, adoro esse vídeo, essa reação, né? E eu consegui achar e eu coloquei um pedacinho que ajuda também a gente entender o que é quando a gente fala dessa reação automática que todos nós temos, né? Descobrir essa raiz, qual é a nossa primeira reação numa ameaça. Boa noite, estou vendo o pessoal chegando aqui, Maurício, Zuleide, bem-vindos, muito obrigado. E esse vídeo ele demonstra, né? Provavelmente são 2 irmãos andando no corredor. Um tem a reação automática ao ver aquela situação de ameaça, de sair correndo, fugindo, e o outro para um segundo e parte para cima. Ele ataca e chuta, chuta a boneca, provavelmente a boneca da irmã, né? Mas e aí a gente já pega essa raiz, é divertido, mas é assim, né? Quando eu estou normalmente no meu dia a dia, eu estou distraído, se eu estou fora da minha consciência, nos meus afazeres do dia a dia, muitas coisas vão acontecendo que simulam, né, essa situação, né, de uma situação inesperada e algo que invariavelmente eu vou reagir sem pensar. E como é sem pensar, normalmente a gente age da forma como a gente sempre agiu, sem mudança, sem controle, e isso acaba gerando consequências. Por exemplo, no caso dos meninos, qual era a reação correta ali? Então, se eu tenho 3 tipos de reação automática, eu tenho 1/3 de chance de acertar em cada situação, tá bom? Então eu levo todo esse cenário para o reino de Sadai, porque são 13 reinos, são 13 combinações de reações diferentes, por isso é um assunto bastante amplo, bastante complexo, muito interessante, e à medida que a gente vai aprendendo a essência de cada uma dessas reações, nós vamos nos identificar em cada um desses 13 reinos. Quando você identificar esses 13 reinos, você vai poder assumir a consciência e assumir o autocontrole das suas reações. E como vem a prosperidade? É lógico, à medida que eu reajo mais perto do que são as minhas intenções,
né? Eu assumo o controle, eu assumo a consciência, depois eu assumo o controle das minhas reações, é lógico que os relacionamentos com os reinos vizinhos vão prosperar. Ou seja, reinos negociando, vivendo juntos, tendem a crescer mais do que reinos somente se enfrentando. E então essa é a analogia do mito dos 13 reinos de Shaddai, ou seja, os 13 reinos prosperam à medida em que a consciência e o controle dos relacionamentos traz a negociação, traz prosperidade. Então eu não devo lutar? Não estamos falando isso, certo? É isso que nós vamos desenvolver juntos, essa ideia. Nós partimos de 3 conceitos: lutar, negociar e fugir ou se isolar, mas aí existem as combinações de todos esses 3 que vão formar os 13, tá bom? Recapitulando, Sandy, bem-vinda, muito obrigado pela presença. Recapitulando, então na primeira live dessa série, eu descrevi os 13 reinos, dizendo que cada reino reage sistematicamente de uma única forma, ou reagia sistematicamente de uma única forma às ameaças ou a qualquer pessoa, qualquer grupo que se aproximava de sua muralha. Se você não viu, veja ainda, volte, tem um post que eu fiz aproveitando essa cena, né, do filme do Monty Python, a busca do Santo Graal, a busca do cálice sagrado, que é a busca do Santo Graal. E eu fico muito confortável em mostrar esse vídeo, porque ele faz parte, ele é referenciado num livro muito famoso, que é As 21 Lições do Século XXI, e o autor faz referência a mais de uma vez as cenas desse filme. Então eu também já conhecia, sempre curti Monty Python, então eu estou à vontade também de fazer referências. Mas no caso eu quis pegar só a cena mesmo, o que é essa representação de uma ameaça ao reino. A muralha e alguém chegando com uma intenção que eu não sei quem é. Um estrangeiro, um forasteiro. Ivani chegou, Pedro, muito bom, muito obrigado aí pela presença. Então aí, só para recapitular, né, para pegar o fio da meada, quando alguém chega próximo ao reino da luta, que foi o post que eu coloquei, o reino da luta reage com luta, com agressão, com guerra, antes de perguntar, ou seja, atira primeiro e pergunta depois, né? Então essa é a reação natural. Se você já está começando a fazer associações com aquilo que a gente falou dos meninos que eu publiquei o vídeo, a referência é aquele menino que viu a boneca no corredor, não pensou muito bem, partiu para chutar. Né? Então, sem saber, sem pensar se seria a reação correta ou não. É uma reação quase que 100% automática. Né? Então é assim que o reino da luta se manifesta em nós, sempre que eu tomo uma reação agressiva automática. Ok? Reino da amizade. Reação automática, no caso dos meninos aí do vídeo não tem essa reação, porque seria o quê? A reação de acolher a pessoa, receber. No caso dos meninos seria ele ir lá e olhar. Se ele desse 2 passos em direção à boneca e olhasse o que era aquilo, ele ia ver que era uma boneca inofensiva. E nesse caso, aí agora sim eu digo, estou acenando aqui para todos que estão chegando, muito bem-vindos. Luísa, João, Camilinha e Silmara, muito bem-vindos, muito obrigado pela presença, pelo prestígio. Então, qual que seria o correto? Se tivesse um terceiro menino ali naquele filme, naquela situação, um correu, um chutou a boneca, a reação correta era: acende a luz. E é uma boneca inofensiva. Você imagina o menino que correu de uma boneca, imagina o outro que chutou uma boneca. Tá tudo errado, né? Então, daí nasceram esses conceitos, né, que eu faço essa associação, então, das reações automáticas. O reino do isolamento reage fugindo, que é o caso daquele menino que evita qualquer situação de ameaça. Então, se você começar já a fazer associações com o seu dia a dia,
Pensa então no seu dia a dia, quando você se sente ameaçado por qualquer situação, e não precisa ser nada muito sério não, tá bom? Cleiton, Maria do Carmo, bem-vindos. Não precisa ser nada muito sério, nem uma ameaça muito grande, não estou falando de grandes ameaças não. Às vezes uma situação desagradável, né, que você precisa passar. Às vezes são coisas que você não gosta de fazer no seu dia a dia. Por exemplo, né, pagar uma conta num banco. Você precisa pegar a fila para ir lá pagar um boleto. Qual é a sua reação? Né? Você já vai, normalmente, né? Você precisa ver, né? Qual é a sua reação. Você vai lutar contra, né? Você vai direto para o reino da luta, você evita, né? Você não vai pagar. Ou, né? Você faz o quê? Né? Qual é a situação correta? Muitas situações que a gente enfrenta, né? É necessário sim lutar, por mais que eu não queira. Então, entendam que a luta, eu não estou falando também de briga ou de agressão, né? Estamos falando de Sandy e Maria do Carmo se encontrando aqui, né? Sempre bom juntarmos, né, as pessoas aí que não se veem há muito tempo. Então, não necessariamente é uma agressão. A luta é, às vezes, enfrentar uma situação, né? Sair, exatamente, Ivani, sair do isolamento, né? Do reino do isolamento, que muitas vezes pode ser aquilo que eu queria fazer, eu nego, né? Então, negar uma situação, né? Também é uma forma de você se conectar ao reino do isolamento. Então nós vamos nessa diversão, nesse mito. Muito provavelmente isso vai virar um livro, da inspiração, da produção e dos resultados que estiverem dando, né? Por isso que é muito importante. Eu peço sim, se vocês puderem me dar feedbacks, tanto aqui na live quanto depois, né? Tem o meu canal do YouTube, ou mesmo no direct aqui, ou pelo Zap, sugestões, né, como o pessoal tem passado. Eu gosto muito, porque aí eu vou agregando situações, né, que nem já me pediram para desenvolver alguns personagens, para dar exemplos do dia a dia. Então é isso mais ou menos que eu vou fazer. Então vamos lá. Vou partir agora então para o segundo passo, né? Nós já temos então os 3 reinos, e isso é a história do universo de Sadai. Começou com os 3 reinos, e aí onde que eu vou focar hoje? Hoje nós vamos passar um pouco mais de tempo no reino da amizade. Por quê? Para entender alguns fenômenos que estavam acontecendo lá. Lembra, né, que sempre que alguma coisa acontecia, ou num reino vizinho, ou mercadores andando, era comum visitantes passarem pelo reino da amizade. Quem sabe vira um filme, né? Vamos por partes. Mas é legal, porque a gente tem bastante essa referência, né, de castelos. Eu fui buscar, né, imagens, né, esses filmes de castelo e de batalhas, né, trazem uma referência visual para a gente muito grande também. É muito gostoso e, na verdade, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. O compromisso com todos vocês que estão aqui hoje na live. Eu vou deixar uma dica prática para você aplicar já essa semana, tá bom? Por sorte, se a gente tiver sorte, você já vai conseguir aplicar no seu dia a dia entre essa e a próxima live. Aí eu vou pedir que, por favor, se der certo, me avise, mas aí a questão é a seguinte: você vai evitar uma situação ruim com os ensinamentos dessa live. Dessa live, tá bom? Então, é nessa linha. Vou deixar aqui umas dicas, 2 dicas, para que, se você passar por essa situação, você aplique já no seu dia a dia e o resultado é imediato. O que eu gosto de trabalhar com essa ferramenta, que é associada aos 13 reinos, é que, na medida que você entender o funcionamento, o resultado é imediato, tá bom? Então vamos lá. Então olha só, era comum, na medida que algum reino tinha uma necessidade, ou algum mercador estava passando pelo reino da amizade, que, se ele se aproximasse da muralha, e como era o reino da amizade, lembra? 100% dos visitantes eram bem recebidos, com água, com comida, com acomodação,
e aí, para tratar dos assuntos que eles queriam, simplesmente oferecer uma pousada para seguir a viagem. O que acabava acontecendo algumas vezes? Algumas vezes o reino da amizade era invadido por falsos mercadores, né? Então, há pessoas que chegam, que se aproximam do seu reino com uma má intenção, né? Ou, isso é importante entender também, às vezes nem é uma má intenção. O outro reino está em dificuldade, o outro reino está em crise, o outro reino está precisando de alguma coisa que pensa que você tem, e o outro reino, por exemplo, o reino da luta, só sabe obter as coisas através da luta. Então, o reino da luta não sabe negociar, e o reino da amizade não sabe lutar, e o reino do isolamento não sabe nem lutar e nem negociar. Essa é a raiz das ações no universo de Sadai. Por isso que eu preciso entender essas raízes, para entender essa situação que eu estou descrevendo agora. Então, não necessariamente era uma pessoa com má intenção que vinha do reino da luta, mas ao chegar lá no reino da amizade, invadia, roubava o que precisava e ia embora, né? E isso, olha como isso prejudica a prosperidade de ambos os reinos, né? Só vai criando conflitos desnecessários. Então o que acontece no reino da amizade? É lógico que o reino da amizade tinha o seu exército, né? Nessa época já tinha o seu exército, mas não era a tradição deles lutarem. Não sei se você lembra, na live passada, era isso que acontecia. Muito bem. É isso, era isso que acontecia. O reino era invadido e aí não havia negociação, não havia benefício para nenhum dos reinos, né? Então, o reino da amizade tem o seu exército, mas aí a invasão se dava com as porteiras, né, vou dizer, fosse uma fazenda, né? com a muralha, né? Com os portões baixados, né? Os invasores já estavam dentro, já tinham se alimentado, já tinham descansado, e aí partiam para a invasão, para o roubo, para a pilhagem, já dentro do reino, o que dificultava muito a vida dos generais do exército do reino da amizade. Então isso, regularmente, os generais do exército do reino da amizade sempre se queixavam com os sábios, dizendo que não era justo, né, que eles lutarem batalhas inglórias com invasores já dentro, atacando de surpresa, sem eles se prepararem. Eles viviam pedindo para que os visitantes fossem recebidos do mesmo jeito que acontecia no reino da luta. Só que isso era uma incongruência, não dava para isso para acontecer por conta da essência das pessoas do reino. A essência era da amizade. Isso foi criando muitos conflitos, mas, né, como são os sábios, e existe essa evolução do ser no reino de Sadai. O reino de Sadai, ele é habitado por seres humanos, então, mesmo a gente estando em dimensões bastante diferentes, as reações são humanas, então a gente consegue entender. Muito legal. Muito obrigado, Sandy, show de bola. Esses comentários aí me ajudam bastante também, e a gente vai enriquecendo, tá bom? Porque a hora que a gente fechar esse conhecimento, a coisa vai ficar bem, bem bacana. Então, olha só, chegaram, lógico, à conclusão, né, isso é óbvio, né, a gente está crescendo nessa direção também, o planeta Terra, né, os humanos do planeta Terra já estão além, eu estou falando do passado, isso da mitologia do reino de Sadai. É assim que foram criados, né, os reinos. O reino da amizade chegou a uma conclusão que eles precisavam mudar alguma coisa. Por que fizeram isso? Por que fizeram isso? Os sábios sempre anotavam as histórias, né? Anotavam os acontecimentos do reino da amizade. Iris, bem-vinda. Que bom que ainda deu tempo de você entrar. Então,
Quando os generais começavam a reclamar, eles começaram a voltar no tempo, consultar o histórico, para ver realmente se esses generais não estavam somente inventando ou estavam aumentando demais a situação. Falaram, não, é uma vez ou outra, não vale a pena receber todos com luta, porque a gente ganha muito mais com negociação de mercadorias, com comércio, a gente vende, a gente troca, o nosso reino prospera mais dessa forma. Mas, lógico, né, como são sábios, sábios não desprezam uma hipótese. Eles foram atrás, né, e começaram primeiro a anotar que as palavras que os generais usavam para descrever os diplomatas da muralha, né, eram sempre pejorativas. Né? Os generais viviam chamando os diplomatas de crédulos, entre parênteses, trouxa, né? Chamavam de subservientes ou capachos, chamavam de submissos, reverentes, dependentes e uma série de palavras pejorativas. Então, os generais nunca reconheciam as qualidades dos diplomatas da muralha do Reino da Amizade. E aí, os sábios estavam revendo os pergaminhos e descobriram uma coisa muito interessante. Se você não assistiu a live passada, eu vou só retomar aqui, o que acontecia qual era a tradição? Quando um diplomata do Reino da Amizade tinha o reino invadido, né, eles trocavam o diplomata. Então, era um erro só. Errava, ele era demitido, né, e a pena pela demissão era a morte. Então, sempre que o diplomata errava, o diplomata era condenado à morte. Então, eles tinham os registros e eles descobriram que nos últimos anos era uma média de um diplomata por ano. Então, eles realmente começaram a desconfiar que os generais não estavam exagerando. Inclusive, houve um ano em que chegaram a demitir 3 diplomatas no mesmo ano. Né? Ou seja, invasões, roubo, perda da guerra. Quando eles ganhavam a guerra, eles não perdiam todos, mas quando eles ganhavam a guerra, ainda que dava para segurar um pouco. Mas quando eles perdiam a guerra, e o reino era saqueado, e eles tinham muitos prejuízos, o diplomata era demitido e condenado à morte. Então, eles descobriram que era real, uma preocupação real. Né? Aí que aconteceu o primeiro fenômeno no reino de Sadai. Né? Foi o primeiro arrependimento no reino de Sadai. Foi criado a definição do arrependimento. Os sábios, né, definiram, discutiram bastante e definiram e criaram essa palavra arrependimento, que significa o quê? E essa aqui eu peguei, essa tá fácil, né? Eu fui buscar aqui no Planeta Terra, eu fui buscar aqui no Google, facinho, a definição de arrependimento, tá? E continua a mesma, mas foi criado, se você não sabia, essa definição de arrependimento foi criado no Reino da Amizade, nos primórdios do, do universo de Sadai. Arrependimento é uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Significa conversão, tanto espiritual, bem como intelectual. Mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de temperamento, caráter, trabalho. Geralmente conota evolução. Arrependimento tem a ver com mudança e evolução. Então, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou uma atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então ele dizia o seguinte: toda vez que o diplomata errava, permitia, recebia de braços abertos uma ameaça, sem uma oposição ou sem proteção, né, vamos dizer assim, ele deveria ser
declarado ou deveria se arrepender. O arrependido verdadeiro percebe e se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram para outras pessoas, ou o mal que acredite haver causado em alguém. E essa sensibilização à dor alheia leva o arrependido a uma tristeza verdadeira pelo dano sofrido e, como consequência, faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o erro, para não mais causar mal aos outros. E o arrependimento pode assim também ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. Então essa é a definição de arrependimento que foi criada. Ele precisa mudar, ele precisa se arrepender de verdade, ele precisa sentir dor e ele precisa fazer diferente. Ok? Então eles definiram isso e, como são sábios, né, baixaram o decreto, ou seja, a partir desse momento que foi feito esse decreto, das próximas vezes que acontecessem das próximas vezes que acontecesse essa invasão, os diplomatas não seriam mais condenados à morte. Eles deveriam se declarar arrependidos e deveriam sim sentir uma tristeza verdadeira e deveriam prometer que nunca mais iam cometer esse erro novamente. Eu imagino que você deve conhecer alguém no planeta Terra que já passou por essa situação e que realmente se sente arrependido e que realmente promete que não vai errar, né, e que realmente vai tentar mudar. Né? Só o que aconteceu na realidade no reino da amizade? Né? Lembra que o reino sofria uma invasão numa média, né, de uma por ano. Né? E essa hospitalidade já era conhecida no universo, né, de Sadai. Então, muitas vezes chegavam lá no reino pessoas que tinham a intenção de roubar. Né? E isso não mudou. Né? Então, o que aconteceu? Já estava dando sinal desde o início que as coisas não iam funcionar. Por quê? Por mais que os diplomatas sentissem arrependimento e dor e tinham a intenção de mudar, só a intenção não conseguia fazer com que eles mudassem. Né? Então, eles tomaram a consciência, mas ainda não tinham o controle das suas reações. Normalmente, ao julgar se ele deveria defender os portões ou abrir os portões, normalmente ele errava. E as médias de erro continuaram as mesmas. O único problema, né, a única diferença é que, eu não falo que é problema, que eles não estavam mais matando o diplomata. Então dava uma chance do diplomata entender o que estava acontecendo, o fenômeno que estava acontecendo. Nery chegou, tudo bem? Aí não estava dando certo, né? Porque o reino continuou sendo invadido e o diplomata arrependido e não mudava nada, então o arrependimento não estava gerando mudança no reino da amizade. Então voltam para os sábios. Né? Aí os sábios criaram algo que não existe fisicamente no planeta Terra, mas talvez você já tenha percebido a existência. Né? Os sábios criaram o colar do arrependimento. Por quê? Eles já estavam estudando gestão, eles já estavam estudando indicadores, eles precisavam de uma forma física que representasse a quantidade de arrependimentos acontecida, porque só falar, né, só o sentimento de arrependimento, eles não conseguiam medir, e os generais achavam que eram muito mais, os diplomatas que defendiam a amizade achavam que eram menos, e não existia esse controle. E regularmente, uma vez por ano em média, o reino sendo pilhado, roubado, assaltado, prejudicado. Como era o colar do arrependimento? Uma pedra bem grande que você, ao se declarar arrependido, pendurava no pescoço. Uma pedra grande.
a ponto de incomodar. Ela não era impossível de carregar, mas a ponto de incomodar, de aparecer bastante. E a cada declaração de arrependimento, uma pedra ia sendo acrescentada nesse colar. Por quê? O que eles pensaram com isso? Bom, vai aumentando o peso, vai aumentando a dificuldade, vai aumentando a consciência e vai tirar esses diplomatas da zona de conforto. Vai chegar no momento que eles não vão conseguir mais sequer andar carregando os seus próprios arrependimentos e eles vão ter que tomar uma atitude. Infelizmente, alguns diplomatas quase morreram, né? E não reconheceram, não mudaram, carregavam, quase não conseguiam mais andar, né? Colocavam súditos para carregarem eles, porque eles não conseguiam mais trabalhar, lidar e viver com os seus arrependimentos, mas não estavam fazendo nada com relação a isso. Alguns desses foram, sim, condenados à morte, porque não dava mais para sequer exercer as suas funções. Então, basicamente, ou ele mudava, ou ele tinha que pedir para sair. Se não pedisse para sair, quando ele não conseguisse mais andar com suas próprias pernas, ele era demitido, condenado à morte. Ok. Só que isso também não resolveu o problema. Por quê? Aí acontecia a mesma coisa. Trocava o diplomata, ele só adiava. Por quê? Ia acumulando pedras no colar do arrependimento, ele realmente se arrependia, realmente prometia para todos que não ia mais fazer. Algumas vezes até reagia, mas muito tímido. Uma reação muito tímida. Então aparecia, ou seja, claro, uma ameaça clara de invasão, né, muito óbvia, ele conseguia sim acionar o exército e aí não se arrependia. Então diminuiu um pouquinho. Mas, invariavelmente, quando ele se pegava distraído, quando ele não estava 100% da sua consciência, toca o reino ser invadido novamente, toca mais uma pedra. Então adiava as coisas, mas o negócio não resolveu. Então, os sábios chegaram a mais uma conclusão, né? Os sábios, entre os três reinos, eles conseguiam se comunicar por telepatia, né? No universo de Sadai, as coisas funcionam um pouco diferente aqui do planeta Terra, mas então eles trocavam muitas informações, né? E eles chegaram a uma conclusão de que não basta querer, né? Não basta que os diplomatas quisessem mudar. Os diplomatas iriam ter que aprender a lutar e aprender a identificar melhor sinais de ameaças reais. Porque uma coisa que estava acontecendo, né, e que eles queriam evitar, era que os diplomatas partissem para a luta sem consciência. Os sábios sabiam dessa sequência. Não adianta você simplesmente agora contratar um exército e colocar o exército todo ali na muralha e se transformar no reino da luta. Primeiro porque não é a minha essência. Pelo menos no reino da luta eles sabem lutar. No reino da amizade, a luta não é a primeira opção. Não é a minha tradição. Então é mais difícil para eu aprender a lutar. E se eu for lutar, eu preciso lutar mais bem preparado. Então, precisavam primeira coisa, identificar sinais. Quais são os sinais? Como identificar falsos mercadores? Né? Isso foi a primeira coisa que os sábios definiram que era necessário. Agora, eles não eram muito bons, né, em identificar esse erro, né? Esses sinais. Eles erravam, sim, às vezes, né? Então sempre acontecia erro, mas a quantidade maior de erro era justamente numa identificação errada de luta, sempre. Por quê? Na maioria das vezes eles aceitavam e acolhiam
todas as pessoas, né? Então, seria necessário aprender a lutar. E com quem eles têm que aprender a lutar? Então aí nós começamos a entender esse conceito da prosperidade. O reino da amizade chegou à conclusão que precisa, para mudar, para sair da zona de conforto, para se proteger, para evitar prejuízo, evitar ataques, descobriu primeiro que ele precisava aprender algo que ele não sabia. E que se ele desenvolvesse sozinho essas técnicas, ele nunca ia aprender tão bem. Então ele precisava ir buscar lá no reino vizinho, no reino da luta, técnicas de como lutar, aprender a lutar. Só que não é só aprender a lutar, é aprender a identificar quais as lutas que valem a pena. Então essa foi o plano dos sábios do reino da amizade. Aí os sábios, se comunicando com telepatia entre o reino da luta e o reino da amizade, chegaram numa afirmação aqui bastante interessante. E aí precisa ver se vocês concordam com essa afirmação. Lutar é uma forma de negociar. Então, eles vão levar para o reino da amizade, que gosta de negociar, que gosta de se relacionar, a luta como uma forma de relacionamento e como uma forma de negociação. E, do outro lado, em contrapartida, para o reino da luta, eles vão levar a seguinte afirmação: negociar é uma forma de lutar. Ou seja, eu posso vencer alguém sem necessariamente matá-lo, ou sem necessariamente lutar. Né? Negociar é uma forma de lutar. Isso deu um nó na cabeça de todos do reino e eles passaram a conviver com essas questões. Né? Como que a gente vai desenvolver essas duas afirmações aqui para poder entender? Você deve se lembrar que eu mencionei duas situações, a gente precisa separar muito bem duas situações dos reinos. Tempos de crise e tempos de fortuna. Né? A palavra fortuna é quando o clima foi favorável, a colheita foi boa, os animais cresceram e a produção está ótima e estamos em paz. Eu não gosto de falar paz para não confundir com a luta e com a guerra. Então falamos em tempos de fortuna. Também não vou falar prosperidade para não confundir com a evolução e o crescimento. Agora, existiam tempos de crise. Tempos de crise, não choveu, a colheita não foi boa, os animais sofreram algum tipo de doença, ou seja, tempos de necessidade, tempos difíceis. Né? Tanto a essência dos reinos, lutar na perspectiva de defender uma ideia, sim. Lutar na perspectiva de defender qualquer coisa. Lutar na perspectiva de não ceder no primeiro sinal. Essa é a questão. É muito importante, do Carmo, entender essa questão do primeiro sinal. Eu estou na minha muralha, chega alguém. Quando eu abro o portão, eu estou, sem identificar a situação, botando alguém para dentro, ou uma ideia para dentro da cabeça, sem me proteger, sem avisar os generais que tem uma coisa nova ali dentro que eu não sei exatamente quem é, eu ainda não sei identificar os sinais. Se eu identifico o sinal, eu fecho o portão. Se eu identifico o sinal positivo, eu abro o portão e acolho. Agora, se eu não conheço a ideia, que mal ela pode me fazer? Né? Que mal ela pode me fazer? Quando eu descubro, lembra do general reclamando, a hora que você descobre que um falso mercador invadiu o meu reino, já é tarde. Eu fui pego de surpresa, ele já está lá dentro, ele já conhece, ele já mapeou
o vilarejo, ele já sabe onde estão as armas, onde estão minhas defesas, eu sou muito prejudicado. Então, nessa linha de defender uma ideia, 100%. Nessa linha de se defender contra drogas, por exemplo, mesma coisa. Mesma coisa. Não, experimenta aqui, é só uma vez. Entrou, né? Entrou na cabeça, entrou na sua vida, como é que faz para sair? Agora, eu sei identificar sinais, então eu preciso, primeira coisa, então não adianta ficar lutando. Não é qualquer pessoa numa balada que me oferece uma bebida que é meu inimigo e eu vou partir de porrada ou vou destruir a amizade. Né? Mas eu preciso saber, né? Eu preciso confiar. Né? E existem todos esses riscos de confiança e tudo mais. Então é nessa linha mesmo, né? É essa questão. Lutar, ou melhor, negociar é uma forma de lutar, é uma forma de se defender. Sim, às vezes é preciso lutar também. Né? Então, olha só. Agora é importante que você identifique, para a nossa lição da semana, que você comece a identificar os reinos, como a Sandy falou, já estou começando a identificar pessoas, reações, reinos. Você, né? Se identifica mais. Se você vê aquele vídeo dos meninos lá chutando a boneca ou correndo, você se identifica mais com essa pessoa que reage agressivamente a qualquer ameaça, ou a sua tendência é aceitar os forasteiros, ou a sua tendência é se isolar. São os três reinos. Né? Por quê? Você vai olhar para o seu colar de arrependimento, que cada um de nós carrega um. Né? Você vai olhar para o seu colar de arrependimento. Opa, tô com meu telefone aqui. Você vai olhar para o seu colar de arrependimento e vai olhar para cada uma daquelas pedras e vai dizer: eu me arrependo. Esse arrependimento aqui é de uma vez que eu briguei com alguém ou fui agressivo com alguém sem necessidade. Esse arrependimento aqui, essa pedra, foi uma vez que eu abri meu coração, abri uma ideia, eu recebi alguém indevidamente, alguém que eu deveria ter me defendido. E o terceiro, que é a terceira possibilidade, esse arrependimento aqui é de uma vez que eu fugi, que eu me isolei, que eu fechei as portas para alguém que eu poderia ter acolhido e recebido. Certo? Então você vai começar a olhar o seu colar de arrependimentos. É lógico, né, que o reino da amizade se arrepende muito mais de ter recebido as pessoas. O reino da luta vai se arrepender muito mais de ter lutado com quem não deveria. E o reino do isolamento vai se arrepender muito mais de ter se isolado, de ter fechado, de ter fugido de situações, evitado situações. Por quê? É o que eu mais faço. Né? É o que eu mais faço. Então, negociar é uma forma de conseguir algo sem ter que guerrear. Exatamente, exatamente. Qual que é o problema, Ivani? É isso aí. Qual que é o problema? De eu estar conectado com o reino da luta. Eu estou acostumado a conseguir as coisas na luta. E para mim é natural. Dentro do meu reino, as pessoas disputam coisas. Né? No tempo de paz, no tempo de fortuna, o que acontece no reino da luta? As pessoas não brigam, elas não se matam. Mas quais são os esportes que acontecem lá? Quais são as feiras? Quais são as diversões? Tudo é voltado em torno de disputa, esportes de guerra, e os oponentes se respeitam. Até os que se matam, né? Porque a gente está falando de medieval, mas é uma questão assim. São jogos de guerra. Então eles só sabem se divertir guerreando, só sabem se relacionar brigando e são agressivos por natureza. Se amam e se agridem. Né? Dá para entender mais ou menos, né? Onde a gente se encontra aqui no planeta Terra essas pessoas. Né? Então é essa questão. É importante que as pessoas do reino da luta tenham pelo menos a consciência que existe um reino onde você consegue coisas sem precisar ser agressivo, sem precisar ofender, ou sem precisar matar, ou sem precisar lutar, que é essa questão. Negociar é uma forma de conseguir algo, é uma forma de conseguir algo sem necessariamente lutar.
Agora, a luta não é o problema, né? A luta faz as pessoas crescerem. O problema é o resultado, ou, na verdade, quando a pessoa está na crise. Uma luta na crise é bastante complicado. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Inclusive, nesse ponto, mencionado, falando de negociação, né? Na bibliografia desse curso, como se estivesse dando aula, na minha referência bibliográfica está o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que já tem 100 anos. E se você já leu, releia. Se você não leu, consulte algumas referências, baixe pelo menos o PDF. Não deixe de ter esse livro na sua biblioteca, porque você vai reler com esse aspecto, pensando em alguém do reino da luta que lê esse livro para entender exatamente isso que eu estava conversando com a Ivani. Negociar é uma forma de lutar. A essência desse livro, muito do que ele fala, e ele menciona inclusive diplomatas dos Estados Unidos, situações de guerra, né? O Winston Churchill, o Lincoln, ele faz algumas referências para diplomatas americanos, né? Que ele fala isso mesmo. Eles sabiam dominar a arte porque era muito mais difícil na política, né? Você conseguir as coisas guerreando, lutando, disputando, ameaçando, né? Na medida que você... E situações do dia a dia ele coloca também no livro, que é assim, né? Eu separei alguns detalhes aqui do dia a dia. Se dá tempo aqui eu vou dizer. Mas então o que é importante para... Eu estou olhando aqui o final do... Está faltando 15 minutos para o final da live de hoje. Eu não quero deixar vocês aqui sem os benefícios para esta semana, tá bom? Então a lição de casa, ou o desafio, ou o bônus, né, para essa semana é evitar um desses arrependimentos. Então se você é do reino da amizade e você normalmente se arrepende, se você olhar as pedrinhas aí que você carrega no seu colar, e você identificar que muitas vezes você se arrepende de não ter defendido uma ideia, fica com essa informação. Eu preciso tomar cuidado, preciso ficar atento a sinais de que eu vou novamente me arrepender por não defender uma ideia. Se você é do reino da luta, normalmente as suas pedras de arrependimento vão ser por ter agredido ou tido uma reação desproporcional a alguma situação. E se você é do reino do isolamento, os seus arrependimentos vão ser de ter evitado uma situação, adiado a resolver um problema, tá bom? Se você tiver essa consciência, e se durante essa semana você conseguir identificar um sinal de que você vai novamente se arrepender, é aqui que eu entro e é aqui que você vai dizer para mim: Tadeu, conseguimos evitar uma pedra no colar do arrependimento. Por quê? Aqui eu coloco os exemplos do dia a dia. O que acontece? A gente falando do reino da amizade, se você for lutar sem se preparar, vai ser um desastre. Você não pode, do nada, se transformar num guerreiro. Você vai perder as suas guerras. Da mesma forma, se você for um guerreiro e for negociar, vai ser um desastre igual. Negociação precisa de muita preparação. Luta, defesa de ideias, de argumentos, precisa de muita preparação. E se você é como eu, do reino do isolamento, aí você está numa cilada, porque você precisa aprender a negociar, e precisa aprender a lutar, e precisa aprender a identificar quando você tem que negociar e quando você tem que lutar. Isso é difícil, mas dá para aprender. Aprender como? Praticando. Situações do dia a dia, tá bom? Menino, todo domingo de manhã passavam as pessoas pedindo esmola em casa, né? A mãe ia lá, a mãe perdia meia hora dizendo: não, já dei, já ajudo na igreja, não vou ajudar, e não sei o que, meia hora. Aí um dia toca a campainha, ela estava muito ocupada domingo de manhã, preparando almoço, arrumando a casa. Ela pede para o filho, né, adolescente, fala: filho,
faz um favor, vai lá e dispensa essas pessoas aí que hoje eu não tenho tempo. O menino foi e voltou em menos de um minuto. Ah, mamãe, dispensei os meninos, dispensei os pedintes. Falei, ah, que bom, como que você conseguiu? Ah, eu dei R$ 20 para eles, eles foram embora. Ok? Bota uma pedrinha aí no arrependimento. Falou, filho, não era bem assim. Você foi negociar sem estar preparado. Você deveria lutar, defender, né? Um direito. Pequenos detalhes no dia a dia vão te ajudar a identificar a sua raiz. Né? Então, essa é a questão. Eu coloquei mais um aqui. Ah, não, que não vai dar tempo, tá bom? São 10 minutos, mas assim, durante a semana eu vou colocar mais posts que nos ajudam a identificar. É como esse vídeo dos meninos lá com a boneca. Nós temos sim sinais vários, né, de onde somos, de qual é a nossa essência. Mas, como eu estava dizendo lá no Reino da Amizade, né, no início dessa live, às vezes a gente não sabe identificar os sinais. Então é importante que quando eu falo que a nossa sequência de aprendizagem é consciência, controle e resultado, a primeira coisa é assumir a consciência. Então, se você, novamente, né, se você é da luta, por exemplo, esse dá rapidinho, né, um exemplo que eu tenho aqui. Você está se arrumando no trabalho de manhã e aí o seu filho está tomando ali café da manhã com você, derruba o suco de laranja na sua roupa. E aí você vai chegar atrasado no trabalho. E aí você faz uma guerra, você reage, você briga como se fosse o fim do mundo, certo? Com certeza você vai passar o dia arrependido, você vai carregar uma pedra bem grande, porque você falou, puxa, tudo bem, né? Mas a gente estava tomando um suco e eu reagi e agora eu vou carregar essa pedra, eu não sei o que fazer com ela. Né? Se você carrega esse tipo de pedra, né? A boa notícia é o seguinte, né? Imagina que nesse mesmo dia, aí você chegou atrasado, trocou de roupa, aí você está na hora do almoço, e aí vocês têm uma reunião depois do almoço, e aí o seu chefe derruba o suco de laranja na sua calça. Eu adoro esse exemplo, né? Aí você faz o quê? Né? Você, não foi nada, chefe, que é isso? Essa calça aqui, tudo bem, eu faço a reunião, pô, o pessoal não vai nem perceber, ou sei lá, sabe? Ou seja, o que isso quer dizer? Você está sendo falso com alguém? Não. A diferença é que de manhã você foi pego de surpresa, você não estava com a consciência ativa, e lógico, no trabalho você está mais alerta e você está com a consciência ativa. E aí então você consegue sim assumir o controle. Então consciência e controle vem na sequência. Agora, se você não tiver consciência, você sai por aí se arrependendo, né? Ou melhor, sem consciência você não vai nem se arrepender. Com a consciência você começa a se arrepender. Muito importante identificar quantas vezes eu me arrependo pelo quê. Tá bom? Falando de defender, né? Também dá tempo de falar. Uma vez no Carrefour, eu escolhi um produto da prateleira de R$ 200. Cheguei no caixa, o produto estava R$ 350. Ela falou, não, esse produto é R$ 350. Falei, peraí. Volto lá, no lugar eles tinham trocado as etiquetas. E quando eu voltei, já tinham desfeito a troca. Ah, não. Eu falei, não. Eu quero conversar com o gerente aqui, eu quero discutir, porque estava trocado a etiqueta, e eu sei, porque eu registrei, eu pesquisei, eu olhei, falei, realmente eu tomei uma decisão. Eu sabia que aquela etiqueta estava lá, eu conferi o código de barra, tanto que a gente foi pegar o código de barra, a etiqueta estava no produto do lado, mas o código de barra era do produto que eu estava comprando. Então tinha sim uma etiqueta de R$ 200 no que eu ia levar. Eu falei, eu vou levar esse produto por R$ 200 ou o negócio aqui vai complicar. Essa não é a minha reação natural. Mas, como eu já estava consciente, então eu não fiz nenhum escândalo, eu não ofendi ninguém e eu consegui defender uma ideia, defender uma situação sem precisar perder a razão, certo? Então, por isso que é o seguinte, você não adianta lutar, fazer que nem aquela mulher que foi lá quebrar a estátua no do Romero Brito. O que é aquilo? É uma pessoa de um reino
indo para o outro reino sem se preparar. Então ela vai fazer alguma coisa, nem sei se ela pensou em fazer isso ou não pensou, mas, ou seja, pega mal, não é legal. Pode ter certeza que tem uma pedrinha lá, no se ela tiver consciência, né, tem uma pedrinha lá de arrependimento. Talvez ela pudesse lutar de uma forma bastante diferente, né, defender a ideia e sair por cima. Essa é a questão, né, não descer do salto, como as pessoas costumam dizer, e assumir o controle. Então, pessoal, é esse o caminho. Estou vendo muita gente legal aqui. Célia, legal que você chegou. Chegou no finalzinho, mas deu para a gente se ver também. Então, eu vou desenvolver durante a semana essas ideias de possíveis situações do dia a dia, possíveis arrependimentos. Se vocês identificarem uma situação, só identificar, se puderem me falar, vai ser muito legal. E se vocês conseguirem evitar um arrependimento, uma pedrinha aí no colar, nossa, se vocês puderem compartilhar comigo, vai ser muito bacana para enriquecer esse assunto. E lembra que a gente está falando aqui, ó, só de 3 reinos, hein? Olha o quanto que dá de discussão aí de 3 reinos. No universo de Sadai são 13 reinos. 13 reinos. Todas as combinações dessas reações aí. Ok? Pessoal, muito obrigado pela presença. Está faltando 4 minutos. Eu não vou começar outra outra história, porque senão aí é mais 1 hora de live, tá bom? Eu vou aproveitar esses minutinhos para agradecer cada um de vocês. Olha aí, Ivani se identificou com o da amizade, depois com o isolamento e agora de guerra. Sim, sem querer dar spoiler, Ivani, na verdade, nós somos a combinação dos 3 reinos. Por isso que tem 13. Por isso que existe um pouquinho de cada um. O importante é a gente conseguir nos entender, saber quanto de guerra, quanto de amizade, quanto de isolamento tem em cada um de nós. Lembra que é um triângulo, né? A representação de Sadai é um triângulo. Nós somos uma composição de 3 escalas. Tá? Então, por isso que é assim, não é tão simples. A primeira identificação é a maior quantidade de arrependimento que você tem. Então, a maior quantidade de pedras, né, ela vai te dizer a raiz da sua essência, tá? Mas com certeza todos nós temos, sim, os 3 reinos dentro dos nossos corações e mentes. Muito legal. Ah, Célia, tranquilo, eu vou gravar a live, eu publico no IGTV, publico no YouTube também, no meu canal, mas o mais importante é a interação, a divulgação, e é legal, porque isso aí ajuda bastante mesmo. É um conhecimento que eu adquiri, eu vou passando mais detalhes ao longo do tempo, são ferramentas de autocontrole, né? E o autocontrole justamente para a gente só entrar nas guerras que valem a pena, né? A história do café e do vinho, né? Café para as batalhas que eu tenho que enfrentar e vinho para as batalhas que eu tenho que evitar e aceitar. Basicamente é isso. O importante é identificar o momento correto de tomar um café e partir para a luta, e tomar um vinho e relaxar. Né? E, claro, nunca, nunca, nunca se isolar. Né? O isolamento ele é temporário, sim, ele é bom, às vezes, para você refletir e pensar. É melhor você se isolar do que tomar uma atitude sem pensar, mas nunca, nunca, nunca deixar de reagir para alguma situação, principalmente para defender seus direitos, defender uma ideia, como a Maria do Carmo falou. Pessoal, muito obrigado, eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também. E divulguem, e segunda-feira que vem, se Deus quiser, tem mais. Muito legal ver que o João Freitas está aqui também, não tinha visto você chegar, João, legal que você apareceu, né? Muito bacana. E ideias também, contribuições, são sempre bem-vindas. E se você não fez a inscrição no meu canal lá no YouTube, faça assim. Douglas, grande abraço para a família, todo mundo. Maria do Carmo, muito obrigado. Valeu, Luli. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bom. Empreendedorismo.8. Olha só. Páginas de empreendedorismo da nossa empresa. Quem está lá? A Iris está lá. Legal. Show de bola.
Cleiton, valeu Cleiton, obrigado. Muito bom, pessoal, muito bom, muito obrigado.